Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com o vereador eleito pelo Partido Verde, André Fraga. Ele que também já foi secretário da Sustentabilidade, Resiliência e Inovação pelo município de Salvador. Vai falar com a gente sobre os seus projetos, agora no seu primeiro mandato como vereador, né? Aqui para a nossa cidade. Bom, enquanto o André está chegando por aí, eu vou pedir que vocês divulguem essa live aí com seus conhecidos, com seus contatos. É só apertar o aviãozinho, porque quanto mais a gente compartilha a nossa live, mais o Instagram vê a nossa live como relevante, né? Olá, Sonita, tudo bem? A gente vai aqui esperar um pouquinho o vereador André Fraga. Eu já entrei em contato aqui com a assessoria dele e eles me disseram que ele já está chegando. Enquanto ele não chega, vocês podem ir fazendo suas perguntas aí, anotando suas perguntas para fazê-las ao vereador André Fraga, né? A gente tem aí vários projetos dele, várias ideias do vereador para a cidade de Salvador. Na verdade, são 43 ideias que o André Fraga tem no compromisso de campanha, né, para falar sobre a cidade de Salvador, para manter a cidade de Salvador no caminho da resiliência, no caminho da inovação, no caminho da humanização da cidade. Uma dessas questões é transformar Salvador numa cidade arborizada. Você acha que Salvador é uma cidade arborizada? Essa foi uma pergunta que eu fiz lá nos nossos stories. Algumas pessoas responderam, né? E mais de 30 pessoas já responderam, na verdade. Eu não vou poder olhar agora como é que está o placar, mas eu vi anteriormente como é que ele estava, e a gente vai falar com o vereador sobre isso, né? Porque, como ele é do Partido Verde, esse é um dos motes da sua campanha, né? Uma cidade arborizada, uma cidade verde, uma cidade onde as pessoas possam estar em contato com a natureza sempre, a cada vez mais. Mas então a gente se pergunta, né? Será que a gente tem ocupado também os espaços públicos? E como é que a gente faz, como cidadão soteropolitano ou de qualquer outra cidade, né, para usar os nossos espaços públicos? Como é que a gente faz para tomar posse daquilo que é nosso? E como é que a gente faz para ver o que os vereadores estão fazendo? O André Fraga tem também, entre as suas ideias, essa questão de trabalhar com um aplicativo em que os votantes, né, em que os eleitores podem ter um contato direto com ele, né? Olá, Bela. Olá, Zilde, tudo bom? Sônia. E aí eu queria que vocês me dissessem a ele também quais são as suas ideias sobre uma cidade resiliente, né? Uma cidade em que as pessoas, além de ocuparem os espaços públicos, elas também podem ter um contato direto com as pessoas em quem elas votaram. O André já chegou aqui, eu vou chamá-lo para a nossa live. E aí vocês podem fazer essas perguntas diretamente ao vereador, certo? Que vai com certeza responder com muito carinho aí para vocês. Deixa eu chamá-lo aqui para a nossa conversa. Olá, André. E aí, tudo bom? Tudo bom? E você? Beleza? Tudo na paz aqui, tudo tranquilo. Na medida do possível, né? Isso é verdade. Tudo como Deus deixa e a gente vai vivendo, né? Muito obrigado, André, pela sua gentileza de conversar com a gente. Eu sei que sua agenda é super corrida aí, mas eu agradeço esse tempo aí que você está dedicando, não só a nós aqui dos bastidores, mas a toda a população de Salvador, que tem aí esse interesse imenso de ouvir essas suas propostas para a nossa cidade, né? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom bater papo, trocar ideia, conversar, enfim, ouvir as pessoas, né? Sempre é um dos papéis que eu sempre gostei de exercer, seja como secretário e também agora como vereador, né? Agora, essa questão do vereador, eu achei uma frase sua excepcional, tá na sua camisa, né? Troque seu vereador antigo, seu vereador usado por um Usado. vereador verdinho, vereador usado por um vereador verdinho, né? Eu achei muita graça disso, mas eu vejo também que nessa sua frase a gente tem aí a ideia da sua renovação, né?
porque uma dos seus, como é que eu posso dizer, desejos é transformar essa questão, né, da perpetuação das pessoas em cargos eletivos, e você quer, na verdade, transformar isso. Mas junto com essa transformação, não só da questão de cargos eletivos, também vem outras. Nisso daí, a gente vê que você foi o primeiro vereador em Salvador, em vez de indicar pessoas para compor o seu gabinete, são aquelas pessoas que você já conhecia, pessoas que foram indicadas por outras pessoas, você abriu um processo seletivo e aí democratizou essa questão. Eu queria que você conversasse com a gente sobre a importância de atitudes como essa nas instituições. Pois é, essa iniciativa, essa ação, essa atitude, ela foi já um compromisso durante a campanha, né? Eu fui um candidato que, nesse processo de campanha, construiu de forma colaborativa uma série de propostas para a cidade. O que não é muito comum no caso dos candidatos a vereador, né? O vereador geralmente pede o voto, né? Não fala muito sobre as suas ideias. E aí, com o gato aqui, o gato querendo derrubar o tripé. Aqui. E aí, esse era um compromisso nosso, porque era importante, e sempre que. Eu nunca quis ser candidato, mas quando eu decidi ser candidato, eu chamei minha galera e falei: ó, eu topo, mas vamos ter que fazer diferente, vamos ter que pensar coisa diferente, fora da caixa, senão não faz sentido, né? Ser mais do mesmo. Então, a ideia foi pensar diferente, agir diferente. Então, na campanha a gente já propôs isso, e óbvio que, eleito, a gente não podia deixar de cumprir uma promessa de campanha. Então, para mim é fundamental pensar em iniciativas que sejam de fato inovadoras, para que a gente possa chamar a atenção para possibilidades, que transformam a relação do cidadão com a política e com seus representantes. Então, uma ação simples, né, que é fazer a seleção pública para uma parte dessa equipe, gerou uma visibilidade, né, tão grande que, na prática, poderia ser algo relativamente comum. Né? Afinal de contas, num gabinete, você precisa, óbvio, de pessoas que tenham uma relação com você, talvez, de mais confiança, sim, sem dúvida, mas você precisa de muitos quadros que têm que serem escolhidos de forma técnica, né, de maneira bem específica. Então, por que não fazer uma seleção pública e escolher as pessoas que mais bem se apresentarem, se qualificarem? Então, foi essa a vontade, essa necessidade, e acho que foi muito bacana. Estamos trabalhando aí com novas ideias, novas coisas, e acho que vai dar o que falar aí, viu? Agora, com essa questão aí, eu tenho duas perguntas a te fazer. A primeira é, você aderiu um leque para as pessoas que geralmente são deixadas de lado, né? Você traz aí para o seu gabinete, preferencialmente, pessoas que são do grupo LGBTQI+, pessoas que são, de alguma forma, minoria, né? E aí, isso daí abre espaço, você acredita, para que para que vereadores em outras eleições também abram os olhos e olhem para essas pessoas que geralmente são discriminadas e deixadas à parte da sociedade? Com certeza, né? Esse foi o grande objetivo também, né? A gente já fechou, né, o processo seletivo, e a gente conseguiu, por exemplo, 70% de pessoas negras, né, pretas ou pardas, 76% de mulheres na equipe, né, praticamente só mulher, e 35% de pessoas de orientação aí LGBTQI+. Então, a gente conseguiu alcançar aí as metas que a gente tinha traçado para o mandato, que também foi um compromisso de campanha, tá? Essa composição da equipe. Por quê? Porque, veja, eu sou branco, sou homem, heterossexual, de classe média, né, que pese tenha uma origem mais popular, que muita gente desconhece, mas hoje eu tenho todos os meus privilégios. Né? E eu entendo que o mandato de vereador ele precisa estar, né, estar a serviço da redução das desigualdades. E
todo tipo de desigualdade. Não só a desigualdade social, mas essa desigualdade que se expressa na ocupação, por exemplo, dos espaços, né? Seja os espaços de poder, seja os espaços, né, de trabalho, por exemplo. Então, é nesse sentido que a escolha por, né, nesse processo seletivo, né, priorizar esses segmentos que estão subrepresentados faz todo sentido, porque o mandato precisa servir para a reduzir desigualdades. Então, esse era um compromisso, segue sendo um compromisso, que essa é apenas uma das iniciativas que nós vamos desenvolver para tal. Né? Então, a ideia é que a gente possa seguir na prática, incluindo esses segmentos e fazendo com que o mandato. E aí vem uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Né? Você já falou isso aí no início, mas eu não pretendo, né, ser aquele vereador de carreira por 30, 20 anos. Eu não acho, eu não considero que isso seja a forma mais adequada para uma democracia. Né? Então, eu acredito muito nessa transição, nessa mudança, nessa oportunização para outras pessoas. Então, o nosso papel no mandato também vai ser visibilizar, né, fazer emergir novas lideranças, e aí, mais uma vez, de preferência mulheres, de preferência pessoas de origem, pessoas, né, pretas, pardas e etc. Então, o nosso papel vai ser, né, o nosso mandato, ele se presta também a uma transição nesse processo. Certo, bacana, André. A minha outra pergunta em relação a isso foi o seguinte: você disse que trabalhou de forma colaborativa aí, junto com, e quer continuar trabalhando. Essa é uma das suas metas como vereador, né? Trabalhar com a população. E a população tem ajudado você. Mas quando você fala isso, eu fico pensando assim, numa sociedade como a nossa, em que muitas pessoas abrem a boca assim por, às vezes, né, muita decepção, e dizem que não gostam de política, não gostam de políticos. De repente eu fico pensando, como é que você consegue agregar essas pessoas para que elas possam se envolver? Eu digo as pessoas de Salvador, não só os seus correligionários, né? Não só as pessoas voltadas ao Partido Verde, não só as pessoas que votaram em você, mas como é que você, como vereador da cidade de Salvador, pretende agregar pessoas diversas, de diversos backgrounds, para que elas possam colaborar com esses seus projetos que são tão bons, né, para a nossa cidade? Como é que é essa agregação dessas pessoas de forma geral, não só em relação ao pessoal correligionário? O que eu sempre digo para as pessoas sobre política, né? Tem diversas formas de você transformar a realidade, né? Você pode participar de uma organização não governamental, né, de um grupo de ação, né, da igreja, você pode, né, enfim, você tem várias formas e todas elas são muito legítimas e ajudam, de fato, a transformar a realidade. Mas existe uma coisa, uma opção que ajuda a transformar a realidade em escala, é a política. Se a gente consegue fazer transformações da política, a gente começa a fazer transformações em escala, porque é na política que boa parte das decisões são tomadas e influenciam a nossa vida. Então, eu costumo dizer isso para começar. E no segundo ponto, eu digo, quem é que faz política? É algum marciano? Veio de Marte? Veio da Lua? Veio de Júpiter? Não. É ser humano. Somos nós. Então, quando eu falo assim, política é tudo isso, política é tudo aquilo, os partidos são aquilo outro, são pessoas. Então, nós, cidadãos, temos também responsabilidade pela situação na qual se encontra a política. Ou seja, nós precisamos nos envolver cada vez mais. Né? A solução para a política não é nós deixarmos de nos envolver. Pelo contrário, é nos envolvermos mais, acompanharmos mais, entendermos melhor como funcionam os mecanismos da política, né? Porque a política tem seus próprios mecanismos. Tem até aquela série, né, do Netflix, Mecanismo e tal. Tem seus mecanismos, né? Então, a gente precisa compreender a política para, a partir daí, ajudar a transformá-la. Né? Sentar em casa no sofá
olhar para a televisão e chamar todo mundo de ladrão vai ajudar você a se sentir melhor, mas não vai resolver o problema. Vai ajudar você a aliviar a carga de emoção, de tensão, né? Mas não vai resolver nada, né? A gente tem, como você falou, a gente tem que agir, né? Sem ação, não há resultado. É isso, porque, como eu disse, assim, eu optei por entrar no Partido Verde, né, o meu partido, há algum tempo atrás. Eu tinha 21 anos. E confesso para você que, de alguma forma, eu sou um pouco sobrevivente, porque qual é o problema da política? Que a política tem um tempo próprio, ela é mais lenta. Porque a política é a busca em alguns casos, de consenso, é a busca do convencimento, né? No processo democrático, não existe a imposição. Você não impõe sua ideia. Você precisa convencer o outro de que a sua ideia tem sentido. E convencer as pessoas demora mais tempo, dá mais trabalho, né? Você precisa ter, né, argumentos, você precisa mostrar que aquele caminho é um caminho que tem mais sentido. Então, é um processo mais lento. E aí, geralmente, jovem, quando se envolve com política, não tem muita paciência, né? Porque está com pressa. É normal. Então, eu, de alguma maneira, fui sobrevivendo, porque fui fazendo outras coisas e tal, a vida foi me levando. Mas, na prática, eu percebi que é um processo que ajuda a fazer transformação. E essa transformação vale a pena esse processo de dedicação que a gente tem que ter nesse espaço de poder. Certo. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, André, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que virão assistir depois. Muito obrigado pela presença sempre. Estou vendo que o José Landeiro fez uma pergunta aqui, e a pergunta que ele fez tem a ver com uma pergunta que eu vou te fazer mais adiante. Então, eu vou deixar daqui a pouco, José, eu faço a pergunta. Eu também queria agradecer a Zilde e a Maria Luísa, que hoje é meu aniversário, e elas estão aqui me desejando feliz aniversário. Né? Ô, parabéns aí pra hein? mim. Quantos anos? Olha, essa é aquela questão, né, que a gente guarda. Mas, de qualquer forma, estamos aí. Deixa os anjos não têm idade, não, rapaz. Deixa eu te falar isso. Muito obrigado a todos e todas que estavam presentes. Agora, você falou aí, André, dessa questão das pessoas se envolverem mais com a política, né? De a gente conseguir trazer as pessoas para participar, porque fazer política a gente faz todo dia, mesmo com as coisas que a gente fala, assistindo televisão, vendo novela, e mesmo xingando os políticos, olhando a televisão, a gente está fazendo política de alguma forma, né? Obrigado, Henrique, também aí, ó. Então, o que acontece? Você tem uma das suas 43 ideias aí para nossa cidade, nos seus projetos, é justamente trazer a educação política para as escolas da prefeitura. E aí a gente vai trabalhar, obviamente, com o ensino fundamental, já que a gente está falando de escola da prefeitura. A gente vai formar uma geração, né, que tem uma ideia de política que as outras gerações anteriores, que, quer dizer, eu, por exemplo, não tive política na escola, mas eu vou dizer uma coisa, eu tive uma matéria chamada OSPB, isso vai dizer muito de mim, mas essa matéria não me formou politicamente, né? Agora, com o seu projeto, eu vejo que você tem essa vontade de trazer a educação política para as crianças. Só que aí eu venho e penso, né, nesse projeto como um projeto maravilhoso, especialmente para as crianças da escola pública municipal, né, que geralmente em casa, por conta das questões sociais, não tem uma discussão, geralmente, né, com seus pais a esse respeito, por conta de vários problemas, várias situações. Mas me surge uma outra questão, que é a seguinte: quem são esses profissionais que serão selecionados para dar essas aulas de política para crianças? Como é que a gente pode saber que essas pessoas, né, que vão ser selecionadas para dar aula de política para criança, educação política, elas não vão transformar essa aula de educação política num momento partidário, num momento de palanque, como a gente vê acontecer no ensino médio, né, e também nas universidades? Aí é pensar todo o programa desse projeto, né? Então, essa ideia surgiu, Márcio, ali, conversando com... Eu fui coordenador do CB27. O CB27 é o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras. Eu era secretário, né? Então, eu fui coordenador desse fórum. E esse fórum, ele é financiado por uma organização internacional que se chama Fundação Konrad Adenauer. É uma organização alemã do Partido
democrata alemão, do CDU. E quem foi Konrad Adenauer? Konrad Adenauer foi o primeiro chanceler pós-Segunda Guerra. Tá? Ele ajudou na reconstrução de toda a Alemanha pós-Segunda Guerra e foi ali, foi prefeito e tal. Por que eu estou trazendo isso? Porque conversando com as pessoas, né, o time dessa fundação, elas, e uma das linhas de atuação dessa fundação aqui no Brasil é educação política. Nós temos um programa muito interessante com o professor Humberto Dantas, da USP, que é um cara incrível sobre educação política. Para os que não conhecem, vale a pena procurar. Ele tem alguns livros sobre isso. Ele formou a Escola do Legislativo em São Paulo, diversas cidades e tal. E conversando com essas pessoas, eu falava assim, André, porque a Alemanha sempre é muito interessante conversar sobre a Alemanha com alemães, né? Porque todo mundo conhece a história da Segunda Guerra, todo mundo, né, ouviu falar em Hitler, todo mundo ouviu falar no Holocausto, e eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que eles enfrentaram depois o pós, fora, obviamente, tudo que eu já li, assisti de documentário, de livro, etc. Queria entender isso ouvindo uma pessoa comum, enfim, as pessoas que vivem na Alemanha. Porque, se você olhar o processo alemão lá, a população foi embora junto com aquele maluco, né, com aquele psicopata. Então, e aí eu trouxe essa pergunta uma vez, e ela falou assim, pô, André, pós Segunda Guerra, criou-se no programa escolar a educação política. E a partir dali você criou um senso crítico muito grande já nas crianças e jovens alemães para impedir que se repita a história. E se você chegar na Alemanha hoje e puxar um bate-papo com uma criança de 13, 12, 10 anos, essas crianças vão saber debater com você sobre temas que a gente considere política, por exemplo. Né? Às vezes a economia, às vezes questões sociais. Elas vão, óbvio, vão, né, citar filósofos ou teóricos, mas elas vão saber, né, conversar e, em alguns casos, até debater com você. Então, isso me chamou muita atenção, especialmente no momento que a gente vive no Brasil, um país muito polarizado, do jeito que está, uma confusão gigante, as pessoas consumindo muita desinformação, né, muita mentira. Então, a ideia é nesse sentido. Agora, como é que você vai fazer isso? Depende, óbvio, da construção desse programa, para que, independente de quem vai aplicar o programa, não fuja do que está colocado de forma muito objetiva nesse projeto de educação política. É uma ideia, né, que a gente gerou, não temos ainda isso em formato de projeto, é uma ideia que a gente ainda está na construção para apresentar para a sociedade. A gente espera que esse projeto saia aí da sua cabeça, vá para o papel, do papel, ele se espalhe, porque é uma questão muito interessante, muito necessária, né, André? Como você mesmo falou, é necessário que a gente se engaje nessa questão da política, porque tudo vai ser revestido para a nossa sociedade mesmo, tudo vai ser revestido para a gente. Então, se a gente não sabe o que é que acontece, se a gente não sabe como as coisas acontecem, a gente acaba ficando aí o gadinho, né, que vai sempre... A gente pro curral, né? Tá me ouvindo direito? Tô. Eu acho que eu perdi o seu som aqui. Você pode falar comigo de novo? Deixa eu te ouvir. Tô ouvindo você, voltou. Ah, pronto. Então é isso, eu acho que a gente precisa mesmo se engajar. Uma questão que pode fazer isso, né, é uma democratização das coisas, como, por exemplo, a democratização da internet. Esse é um outro ponto das suas ideias que eu achei muito, muito interessante também. Aliás, os 43 pontos que eu li, eu achei super bacanas, super interessantes para a nossa cidade. Eu acho que eu entrevistei você durante o Jornal à Tarde, né, durante a Climate Week aqui em Salvador. A gente conversou sobre a resiliência da cidade. E desde aquela época, quando você estava como secretário o gestor da Secretaria de Resiliência de Salvador, de inovação, eu achei a sua ideia, as coisas que você passou para mim, maravilhosas. Pô, esse cara daí parece ser bacana, parece ter uma mente voltada realmente para a nossa cidade, para o nosso futuro. Né? E aí eu penso que essa outra questão relacionada à educação é a de você
tentar trazer parcerias com provedores para que as crianças da rede municipal de ensino possam ter acesso à internet. E, nesse período que a gente tem ainda, vai viver por algum tempo de pandemia, as crianças possam ter o ensino em sua casa quando não puderem ir à escola. Mas você quer trabalhar com as comunidades, quer que essas operadoras ofereçam às crianças, provedores ofereçam às comunidades carentes o sinal do Wi-Fi. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte, nesse seu projeto, já há as comunidades que vão ser as comunidades piloto para que a gente veja como é que funciona, e já tem uma época para que você traga esse projeto à luz lá na Câmara Municipal? Então, Márcio, a gente está trabalhando, né, como é que, para entender como é que nós vamos tirar todas as ideias do papel, né? A gente tem hoje, a gente finalizou o processo seletivo, né, essa semana, fizemos aí inclusive um encontro, depois, aí agora para a semana, nos próximos 10 dias, a gente vai fazer um planejamento estratégico do mandato, né, com metas de curto, médio e longo prazo, no caso, os 4 anos, né, identificando que ideias a gente já consegue avançar no início, que ideias a gente consegue avançar para o meio, que ideias a gente vai aguardar o último ano do mandato. Então, a gente está no processo meio que de planejamento ainda, para entender também, óbvio, a gestão do município sofreu algumas alterações, né? A reforma administrativa criou algumas novas secretarias, então tudo está se organizando ainda para que a gente possa construir esse caminho. Então, algumas coisas a gente já está fazendo, que são propostas, como o próprio processo seletivo foi uma proposta de campanha, né? A constituição da nossa equipe com esses segmentos, né, que estão subrepresentados também foi um compromisso. A criação da Comissão de Emergência Climática, um outro compromisso que a gente já também deu entrada. Alguns PLs, um PL do plástico também de uso único, a gente já deu entrada. Algumas das outras propostas e ideias, a gente vai montar o planejamento, entendendo quais são as secretarias que a gente vai fazer interface, e a partir daí, definindo. Então, você não tem um prazo ainda para cada uma dessas ideias, e cada uma delas tem uma dinâmica própria, né? Algumas precisam ser leis, outras são indicações ao executivo, outras a gente pode montar o próprio projeto e tentar fazer pelo mandato. Então, a gente ainda está nesse processo de planejamento para entender como é que a gente vai fazer cada uma dessas ideias. A gente sabe, claro, alguns dos caminhos, nós não propusemos nenhuma ideia que não seja inexequível, né? Ou se você pegar o documento, por exemplo, você vai ver que muitas vezes a gente... porque o papel do vereador é muito nessa coisa de legislar, fiscalizar e acompanhar o executivo. Então, boa parte das ideias é essa interface direta com o executivo, tentando mostrar à prefeitura a importância dessa pauta, dessas ideias que a gente está. Hoje, por exemplo, eu tive com o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, né? E aí uma das ideias que você deve ter visto lá, que era fazer com que os ODS estivessem dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, o planejamento orçamentário dos próximos 4 anos na prefeitura. Então, fui levar para ele isso. Falei, Carreira, porque a Casa Civil que cuida do orçamento do PPA. Falei, Carreira, queria que vocês aqui considerassem os ODS como um instrumento, uma forma também de monitorar indicadores. Ele recebeu, achou bacana, gostou, pediu para que encaminhasse. Então, é muito esse processo de articulação, diálogo, convencimento, para que a gente tire algumas dessas ideias do papel. Certo. E algumas das suas ideias, né, já podem ter sido delineadas anteriormente, quando você era o gestor da CECIS, né? Por exemplo, o José Landeiro estava perguntando aqui sobre a questão do desmatamento. E você, quando era secretário da CECIS, você trouxe vários projetos, conseguiu implementar, por exemplo, o projeto de arborização na cidade de Salvador, né? Você não tinha algo bem delineado e você chegou lá e conseguiu delinear a coisa melhor, né? Conseguiu delinear, na verdade, a coisa de fato, né? Então, eu queria saber de você como é que é a continuação desses seus projetos lá da secretaria.
Como é a continuidade? Como é que você vai dar continuidade a ele? É possível Na, fazer na, projetos secre- que deem? na secretaria, Márcio, eu já desencarnei, né? Não dá para pensar muito nisso. Porque senão você precisa ir para outra etapa. Quando eu saí da secretaria, eu fiz um esforço muito grande de fato, sair, né? Porque, em que pese, é difícil virar a chave em alguns momentos, mas é fundamental que você faça isso acontecer. Meu papel como vereador é fazer com que as bandeiras que eu defendo, né, as ideias que a gente desenvolveu possam ser implementadas. E dentre elas estão muitas das ideias de sequência dos programas e projetos que foram criados durante a minha gestão na secretaria. Então, a minha meta é seguir, por exemplo, apoiando a nova secretária, que é Edna, né, me colocando à disposição, né, da secretaria para ajudar e colaborar e fazer com que, por exemplo, no PPA, tentar botar mais recursos para esse tipo de iniciativa, garantir a perenidade desses projetos, né? E, claro, participar, né? A coisa que eu mais gostava era plantar as árvores, e como vereador vou continuar participando desse processo, né? Eu fiz uma pergunta, né, numa caixa de diálogos nos stories do Instagram, que foi a seguinte: eu perguntei às pessoas se elas achavam que Salvador era uma cidade arborizada. E aí a gente teve 67% das pessoas disseram que não, e 33% das pessoas disseram que sim. Mas quando a gente anda por Salvador, apesar de algumas obras da prefeitura, do governo do estado e também da sociedade privada, né, terem cortado árvores, a gente vê que outras árvores foram plantadas em outros lugares e ainda continuam sendo plantadas. Como é que você percebe essa questão agora, né, depois da implantação do projeto e agora, no ano de 2021, da arborização da cidade de Salvador? Podemos dizer que Salvador é, de fato, uma cidade arborizada, André? Porque 67% das pessoas que responderam a enquete disseram que não vem assim. Eu acho, Márcio, que depende da cidade, né? Se você pegar o contexto da cidade como um todo, Salvador, eu acho que de fato Salvador ainda tem um caminho muito longo para ser considerado uma cidade arborizada. Agora, se você pegar locais, bairros, né, ruas, você possui ruas, bairros até arborizados, enquanto outros não tem nada, né? Não tem uma árvore sequer, um pé de coentro. Então, há um desafio muito grande de reduzir essa desigualdade entre bairros, entre locais, né? A cidade ela é muito diversa, mas ela também é muito desigual. E essa desigualdade ela se reflete também na questão da arborização. Então, você vai por exemplo, numa Avenida 7, né? Na Vitória, no No Horto trecho da Florestal. Vitória, exatamente. Ela está ali, né, com os oitis centenários, muito bonitos, bem cuidados e tal. Quando você vai numa Liberdade, você não tem árvore. Agora, qual é a questão? São várias questões, na verdade. Né? Você tem a cidade que foi crescendo de uma maneira sem planejamento, o que não permite, não deixa espaço sequer para você plantar árvores. Você tem um baixo entendimento da importância, né, da arborização. A gente tem aí um baixo engajamento de pessoas também nesse processo. As pessoas gostam muito de reclamar, mas pouco participam. Estou vendo aqui a Pita, né? Mara, deve ser Mara, que é o nosso parceiro da Pita, que é um cara, por exemplo, que eu conheci plantando árvore. Mas, infelizmente, não é a regra. Né? Mário, por exemplo, arborizou o bairro dele inteiro, criou até um parque no bairro dele, que é uma coisa linda, maravilhosa, que é o Recanto de São Francisco. E eu É sempre necessário que a digo isso. população se engaje, né? Desculpe. É isso, Márcio. Assim, quando as pessoas se engajam, se envolvem, faz toda a diferença. Eu estava agora aqui na Praça de Estela Maris. Eu moro em Estela Maris. Antes de chegar aqui, eu estava aqui na praça. E aí, eu caminhando pela praça, eu peguei, tinha um ipê assim, cara, grandão, tá com um tronco bem grosso, e já com flores no chão e tal. E eu lembrei que fui eu que plantei aquele ipê. Falei, cara, eu que plantei essa árvore, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E a gente teve muito pouca, né, não muito pouco, mas se você for comparar relativamente à nossa população, pouca gente se envolve, se engaja de fato no verde. As pessoas gostam muito de reclamar.
né, de falar que está tudo ruim, que está tudo errado, mas poucos se engajam, a cidadania ainda dá muito a desejar, né? Isso é verdade, né? Eu me lembro de ter conversado com um professor indiano que mora aqui em Salvador, eu me esqueci o nome dele agora, e ele saiu aqui por alguns bairros, né? No bairro que ele morava, aqui perto, em Stella Maris e aqui perto do Caminho das Árvores, e ele plantava jasmins, ele fez vários canteiros de jasmins nas duas ruas onde ele morava. Então, essa iniciativa pessoal, né? Que contribui para o nosso bem, para o bem da nossa sociedade, mas também que a gente não pode deixar tudo nas mãos dos políticos, nas mãos dos gestores públicos. A gente, como sociedade, tem que se engajar para que as transformações aconteçam, né? Mas, como você disse, é necessário engajar o setor público com a iniciativa nossa, da nossa sociedade, né, André? Com certeza, é isso. Eu acredito nisso, sabe, Márcio? Eu sempre dizia isso quando eu era secretário, sabe? Aí, por exemplo, eu ia dar uma entrevista numa rádio, né? Era muito comum, eu era muito convidado e tal. Aí nessa rádio, alguém ligava fazendo uma crítica, prefeitura isso, prefeitura aquilo e tal. Aí eu respondia a crítica quando era alguma informação necessária e tal, mas eu sempre encerrava a minha resposta fazendo um convite. Falei, fulano, vamos plantar árvore. Ah, meu telefone é tal, vamos nessa? O que você acha? Não é porque hoje a gente acha a Vitória uma rua linda, né? Mas alguém plantou essas árvores há 100 anos atrás. 104, na verdade, né? 105 agora. Então, se a gente não plantar árvore agora, não tem depois, sabe? Ela não vai brotar. Quer dizer, ela até pode brotar, né? Pode cair uma semente ali e tal, e ela nascer. Mas é fundamental que a gente acompanhe. Ela está num ambiente que é um ambiente completamente diferente do ambiente natural dela. O ambiente urbano não é o ambiente natural de uma árvore. Então, ela tem todo um desafio para se adaptar, tem todo um desafio para se desenvolver. E a gente precisa compreender isso e, principalmente, nos engajarmos. Sabe, tem uma praça perto da sua casa, já plantou uma árvore lá, está cuidando dessa árvore. Você não sabe o orgulho que é você passar num lugar e ver aquela árvore crescendo e falar, cara, eu que plantei essa zona aqui, que coisa linda. Dá muito orgulho. Façam isso. É, e aí a gente pensa que essas árvores também, né? Eu fico pensando de onde é que elas são tiradas, né? Claro que muitas estão ali na natureza, mas outras pessoas, nos lugares, elas não são cortadas, são deixadas, e outras são trazidas pela prefeitura, por exemplo, para serem colocadas nos lugares para ornamentar a cidade, né? Mas algumas dessas árvores, André, causam um pouco de problema, né? Problema, eu digo assim, na questão nossa como cidade, como urbanização, né? E a gente tem pessoas urbanizadoras, né? Então, a gente tem árvores que precisam ser podadas com frequência por conta dos galhos alcançarem os fios. A gente tem árvores cujas raízes, né, crescem e levantam o asfalto, o passeio, né? Como é que a gente pode lidar também com esses problemas aí? Você, junto com a secretaria, né, com a CECIS, você tinha projetos em relação a isso, né? E agora, como vereador, como você vai apresentar algum projeto em relação ao cuidado dessas árvores nas calçadas, ao cuidar dessas árvores nos parques, entre outros lugares? Eu tive na secretaria a oportunidade de produzir uma legislação que cuidasse disso, né? Então, agora, como vereador, minha meta é fiscalizar a aplicação dessa lei. Então, nesse sentido que eu quero trabalhar como vereador. Então, porque a lei está aí, é preciso agora cuidar. Então, existem espécies, como você falou, que são espécies inadequadas para o plantio no ambiente urbano e muitas vezes cidadãos bem intencionados plantam essas árvores e depois essas árvores apresentam os problemas e quando a prefeitura precisa fazer a gestão dela, seja podando, cortando, é super criticada por pessoas que desconhecem, porque hoje todo mundo é paisagista, engenheiro florestal e agrônomo do Facebook, Instagram, todo mundo dá opinião, não respeita, né, opinião técnica, mas a ideia é essa, a ideia é que eu, como vereador, possa fiscalizar a implementação dessa lei, né? Eu vi aqui uma mensagem de Beca aqui falando da iniciativa individual, né? Que eu concordo com você, Beca. Assim, que para mim assim, eu sempre digo, quando
é muito comum assim, Márcio, fazer uma palestra, né? Eu fazia muita palestra antes da pandemia, e aí era muito comum aquela pergunta, André, que que você daria de dica para as pessoas, né, fazerem bem para o meio ambiente e tal? Mas, geralmente, né, o padrão é virar para a pessoa e falar assim, toma um banho de 2 minutos, né, fecha a torneira, come não sei o quê. Eu sempre dizia que, beleza, isso é legal, plante uma árvore e tal. É fundamental que a gente faça essas coisas. Mas tem uma coisa, e aí eu volto para aquela primeira pergunta que você fez, que tem uma coisa que transforma em escala, que é a política, sabe? Não adianta nada eu reclamar da prefeitura quando ela faz uma coisa que eu não gosto, eu reclamar do presidente porque ele não se preocupa com a questão ambiental, e na hora de votar, eu esqueço disso tudo. E aí eu elejo um monte de gente que não lembra disso também. Como é que isso vai virar prioridade na sociedade se os nossos representantes que estão lá, que são outros que não são marcianos, que foram votados por nós, eles não apareceram lá, né? Então, é fundamental que a gente compreenda isso. Né? Compreenda que a transformação em escala, a gente precisa criar massa crítica. Então, se Márcio pensa de um jeito, André pensa do mesmo jeito parecido, Joana, Beca, Gustavo, Elis, essas pessoas precisam se juntar, né? E criar uma massa crítica para começar a mudar a zorra. Né? Muda devagar, leva tempo, mas daqui a pouco vai mudando, vai acelerando, e o processo vai, na prática, ganhando escala. E é esse o nosso desafio, dar escala à transformação. E é nisso que eu acredito que a política é capaz, claro, se a gente também, na hora de votar, não esquecer disso. Né? É importante ficar ciente, né, das pessoas em quem a gente vai votar, dos projetos que elas fazem, né? Quem ainda não viu os projetos do vereador André Fraga, por favor, chequem os projetos dele, porque as ideias são muito bacanas, né? As 43 ideias para deixar Salvador no caminho da resiliência, da inteligência urbanística, né? Da inteligência da cidade, são muito interessantes. Agora, o Gustavo fez uma pergunta aqui em relação à questão da poluição visual causada pela fiação aérea nas ruas. A gente vai andando ali, agora houve essa fiação enterrada, né, ali pelo centro histórico, pela Barra, mas existem outros lugares em que essa fiação continua assim empenhando a cidade e fazendo com que as árvores se entrelacem nela. Você, André, tem algum projeto? Já pensou em algum projeto nesse sentido, como o Gustavo perguntou ali? Esse é um ponto daqueles absurdos que acontecem na cidade, né? O poste ele é alugado pela Coelba para essas empresas de telefonia que usam da forma como querem, usam o poste para armazenar fio. Bom, meu papel também como vereador é fiscalizar a correta utilização desse tipo de coisa. Recentemente, inclusive, conversei muito com o prefeito Bruno Reis sobre esse assunto. Ele também está muito incomodado com a forma como essas empresas estão utilizando os postes e, enfim, de forma geral, prejudicando, né, do ponto de vista estético a cidade e até mesmo do ponto de vista prático. Então, a ideia é fiscalizar, entender quais são as regras, que regras estão sendo cumpridas e que regras não estão sendo cumpridas, e ir para cima, né? Ir para cima, fazer valer a lei na cidade. É necessário fiscalizar e também fazer com que não só o vereador fazer isso, né, mas a população também olhar o que os vereadores estão fazendo. Você criou aí um app, está criando um app para que a população tenha um acesso mais direto a você, né? Eu vi nos seus stories esses dias que já estava quase tudo pronto, não sei se já aprontou tudo de vez aí. Tá no processo. Na verdade, a gente está com a arquitetura da plataforma pronta, e aí a gente vai começar a programação, né, o desenvolvimento da plataforma. Então, minha meta aí é que a gente trabalhe nos próximos 2 meses, aí, pelo menos, tentar acelerar para poder lançar, e aí vai ser essa plataforma em que a população vai poder interagir diretamente com o mandato, seja sugerindo ideias, seja fazendo uma denúncia, acompanhando todas as iniciativas que o vereador está desenvolvendo. Enfim, essa
foi também, né, uma outra proposta da nossa campanha, porque a gente é fundamental. Um dos motivos dessa coisa da política, que voltou naquela sua primeira pergunta, né, que eu percebo, mas é muito assim, as pessoas elas se afastaram da política porque a política passou a ser também um espaço onde elas não se sentem representadas, elas não conseguem perceber naquele espaço algo que, de alguma forma, elas têm acesso, elas conseguem minimamente compreender. Então, a ideia da plataforma, que a princípio não vai ser um aplicativo, tá? Vai ser uma plataforma até para facilitar as pessoas que não possuem aí, o que inclusive é o meu caso, espaço de memória, que é muito comum, né? Então vai ser uma plataforma já modelo mobile, né? Modelo para o celular, então ela já está sendo desenhada para ser para o celular. Então a ideia é que a gente reduz essa distância, né? Então o cidadão quer falar com o vereador, claro que hoje você tem também aí o Instagram, o Facebook, né? De alguma maneira que proporcionam isso, mas de uma maneira mais estruturada, né? Para procurar a informação, encontrar a informação, não precisar necessariamente mandar um ofício baseado na lei de acesso à informação. Enfim, eu quero proporcionar isso diretamente para as pessoas, de maneira simples, direta e amigável, e é por isso que a gente pensou nessa plataforma. Certo. Agora, uma outra coisa que você pensou e que é interessante, e que tem a ver também com a natureza e com as pessoas, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar também como isso atinge as pessoas, como as pessoas estão envolvidas no processo todo, né? Foi a questão da horta comunitária em cada bairro, em cada comunidade. Como é que isso pode realmente ajudar a população de Salvador, especialmente a população mais carente, André? De fato, né? As hortas, elas foram uma iniciativa muito bacana, assim, que de fato foram muito além das expectativas, sabe? Porque elas têm vários benefícios, elas ocupam espaços antes abandonados, elas proporcionam a coesão social, o encontro de pessoas, a relação com o verde, com a terra, com o alimento, né? Enfim, é de fato um espaço muito interessante. Mas, na prática, em Salvador, as hortas urbanas elas acabaram sendo, diríamos assim, mais potencializadas em áreas mais de classe média. Então, a gente chegou a realizar a implementação de hortas em áreas mais populares. Algumas funcionaram, mas a maior parte não funcionou tão bem. Então, ela passou a ser mais esse espaço de encontro, de coesão social em bairros de classe média, com um perfil muito voltado para pessoas aposentadas, pessoas mais velhas, em alguns casos aí um pouco mais jovens, mas se você pegar o perfil das pessoas que participam das hortas, é esse perfil, pessoa mais velha, uma boa parte já aposentada, e que de alguma maneira tinha uma conexão com o verde, e que perdeu em algum momento e voltou a ter. Então, muitas dessas hortas têm uma conexão direta com entidades filantrópicas, então elas produzem os alimentos e doam para asilos, creches, então é uma iniciativa bem interessante. Então, as hortas elas trazem muitos benefícios nesse sentido, né? É um programa que eu, de fato, gostava muito, lembrava muito da minha relação com meu avô, que tinha uma horta grande, e eu cresci lá naquela horta lá, todo ano eu estava com ele. É bom também a gente trazer isso para a questão das crianças, né? Por exemplo, no ensino público fundamental, a gente conversar com as crianças, mostrar para as crianças como é que é importante a gente produzir nosso próprio alimento, como é que isso, como você falou aí, né? É uma questão de você socializar com os seus vizinhos, socializar com os mais velhos, os mais novos, uns ajudando os outros, né? Porque se a gente não fizer isso, André, a gente deixa tudo nas costas dos gestores e aí ninguém faz. E aí depois fica todo mundo reclamando em casa, xingando pela televisão, né? Ou pelos corredores, né? Eu estou vendo que alguém fez uma pergunta aqui, foi o Feira das Festas. Existe algum projeto
para estimular a aquaponia, como foi feito com as hortas urbanas? Não, eu particularmente não. Não há nada estruturado nesse sentido na prefeitura também não. Então, é necessário também que a gente conheça, né, quais são as suas ideias, para a gente poder estar sempre conversando com você a respeito delas, também trazendo novas ideias para que você possa, de repente, fazer indicações, né? Agora, eu gostaria que você dissesse alguma coisa aí para os nossos as pessoas que estão assistindo a gente, nossos amigos, porque a nossa live eu estou vendo que o tempo está acabando aqui, eu não vou segurar você mais, mas eu gostaria que você trouxesse aí as suas ideias um pouquinho mais, né? Falasse aí com as pessoas que estão nos assistindo, se você quiser falar com eles. Não, agradecer a oportunidade, Márcio, dar os parabéns a você, né? Tanto pela iniciativa, mas também pelo aniversário, né? Mas aí um ano completado. Então, parabéns também. Muita saúde, energia e curiosidade. Eu queria deixar esse recado, né? Participem. Né? Não sei aí se as pessoas estão aí votaram em mim, mas quem votou, mas também quem não votou, né? Convido a participar do nosso mandato. A gente vai ter aí a plataforma que a gente conversou, né? Daqui uns 10 dias a gente vai ter um processo de planejamento do mandato, que vai ter uma etapa que vai ser coletiva e aberta para qualquer pessoa participar e se envolver. Então, não adianta votar, não é aquela história, não adianta ser pai, tem que participar, né? Então, não adianta votar, se envolva, né? Cobre seu vereador, né? Se por acaso fui eu, me cobre. Se não fui eu, mas você gostou de mim aqui, vem com a gente construir uma cidade diferente, que tem muita coisa para a gente fazer. Tá certo, então. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui, conversou com o André, que assistiu a esse cara aí maravilhoso conversando com a gente. Muito obrigado, André, pelos seus projetos. Que você possa realmente trazê-los, fazê-los virar realidade aqui em nossa cidade, porque muitos deles, realmente, a cidade está carente de tê-los, né? Então, obrigado a todos e todas, e a gente se vê na próxima. Valeu, um grande abraço. Márcio, um abraço, galera. Tchau, tchau. Boa noite, parabéns.